livro O Espírito Santo e os Seus Dons, de Kenneth Hagin. A salvação e o batismo no Espírito Santo. No capítulo 8 do livro de Atos encontramos o registro do ministério de Felipe em Samaria. Ao estudarmos esse relato, fica evidente que a salvação e o batismo com o Espírito Santo são duas experiências diferentes. Atos 8, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus a respeito da salvação, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhe impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Felipe teve um ministério maravilhoso em Samaria, conforme declarado no versículo 7 e 8, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, estou trazendo um pouquinho aqui do livro de Kenneth Hagin para você. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativa o sininho, isso vai te notificar todas as vezes que nós postarmos vídeos novos. Dá seu joinha para nós, teu like lá, isso aí é bem importante para nós, para que o canal tome uma proporção maior. E compartilhe ele com quem você for instruído pelo Espírito Santo. Com frequência, milagres poderosos e sinais manifestavam o ministério de Felipe, e muitas pessoas alcançavam a salvação. Note, porém, que em Atos capítulo 8, ninguém recebeu o Espírito Santo sobre o ministério de Felipe. Parece que isto não fazia parte do ministério de Felipe, que certamente consistia em levar as pessoas à salvação e à cura. A Bíblia diz que quando os apóstolos em Jerusalém ouviam falar das maravilhas que Deus realizava por meio do ministério de Felipe, enviaram Pedro e João para imporem as mãos sobre os novos convertidos samaritanos, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Não há registro de que alguém tenha deixado de receber o Espírito Santo enquanto Pedro e João impuseram as próprias mãos, pois ambos tinham um ministério específico nesses assuntos. A Bíblia diz: então Pedro e João lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Naquela época, estes versículos me ajudaram a perceber que há uma experiência subsequente à salvação, chamada plenitude ou batismo no Espírito Santo. Tinham me ensinado que quem é salvo já tem um Consolador. Isso é verdade em certo sentido, pois a Bíblia diz que quando o homem se torna nova criatura, ele nasce do Espírito de Deus. Contudo, segundo a minha denominação, quem nasceu de novo já recebeu o Espírito Santo automaticamente. Observe que esses samaritanos já eram salvos e nascidos de novo pelo Espírito de Deus, conforme veremos logo adiante. Entretanto, mesmo assim, os apóstolos enviaram Pedro e João para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Logo, a salvação e o batismo no Espírito Santo, de certo modo, são duas experiências diferentes.
Os samaritanos nasceram de novo com o ministério de Felipe. Examinamos mais uma vez os textos bíblicos que comprovam que esses samaritanos nasceram de novo com o ministério de Felipe, de modo que possamos receber de novo o nascer e o receber do Espírito Santo. São duas experiências separadas. Precisamos nos lembrar de que Jesus nos contou que a salvação vem por meio da pregação do Evangelho, a palavra do Senhor. Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Primeira testemunha bíblica, Atos 8, 5. Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A Bíblia diz que Felipe pregou Cristo aos samaritanos. Pregar Cristo é propagar as boas novas da salvação por intermédio do Salvador. Pregar o Senhor Jesus é obedecer à grande comissão que o Mestre deu à igreja. Esses samaritanos creram na mensagem do Evangelho de Felipe. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia. Logo, segundo aquilo que Jesus disse em Marcos 16, os samaritanos eram salvos. A Bíblia manda estabelecer toda a verdade na boca de 2 ou 3 testemunhas. Vejamos, portanto, outra testemunha bíblica que comprova que esses samaritanos tinham nascido de novo. Segunda testemunha bíblica. As Escrituras afirmam que nascemos de novo pela palavra de Deus. A Epístola de Pedro diz que fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O livro de Atos, ouvimos os apóstolos que em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Logo, como a nossa segunda testemunha bíblica, temos prova de que os samaritanos eram realmente salvos, porque tinham recebido a incorruptível palavra de Deus pregada por Felipe. A terceira testemunha bíblica. A terceira testemunha bíblica é que os apóstolos reconheceram que os samaritanos eram salvos. Ouvindo os apóstolos que Samaria recebera a palavra de Deus, vemos, portanto, que os samaritanos foram salvos por meio do ministério de Felipe. De fato, eles tinham recebido a palavra de Deus a respeito da salvação, mas, de acordo com a Bíblia, ainda precisavam receber o batismo do Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento, mas não se trata de receber o batismo do Espírito Santo. Na verdade, isso diz respeito a nascer de novo, nascer do Espírito do Senhor, receber a salvação, ou seja, a vida eterna. Depois há uma experiência que se segue à salvação, a qual chamamos de o batismo no Espírito Santo. Ver Atos 1, 5. Essa manifestação divina também é conhecida como receber o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, ou ser revestido do poder do alto. Os samaritanos receberam o Espírito Santo. Pedro e João foram enviados a Samaria com o propósito de orar e os crentes samaritanos receberem o Espírito Santo. Atos 8,14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, Samaria receber a palavra. Alguns podem perguntar por que esses apóstolos tinham que orar pelos samaritanos a fim de que recebessem o Espírito Santo. Por que Felipe não poderia fazer isso por eles com igual eficácia? Antes de responder a esse questionamento, devemos nos lembrar de que cada um tem seu respectivo lugar no plano divino. Além disso, precisamos fazer a vontade do Senhor. Deus tem ministérios especiais. Ele não chamou cada um de nós para ministrar da mesma maneira, nem concebeu a seus filhos os mesmos dons e ministérios. Felipe tinha um ministério poderoso, mas o plano do Senhor foi enviar Pedro e João para os samaritanos recebessem o Espírito Santo.
Assim como é certo que qualquer cristão impõe as mãos sobre outro crente pela fé para este receber o Espírito Santo, também é verdade que alguns membros do corpo de Cristo têm um ministério mais específico e mais unção neste assunto. O ministério de Felipe, por exemplo, tinha como propósito levar as pessoas à salvação e à cura. Conforme vimos em Atos 8:12, quando Felipe pregou a respeito da salvação em Jesus Cristo, as pessoas eram salvas. Do mesmo modo, vários indivíduos eram curados. Pedro e João, por outro lado, tinham um ministério específico, pois levava os crentes ao batismo no Espírito Santo. Naquela ocasião, quando eles impuseram as mãos nesses samaritanos, os novos convertidos receberam o Espírito Santo. A evidência de que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Aqueles que hesitam sobre o dom de falar em outras línguas, como costumam dizer, é verdade que os samaritanos receberam o Espírito Santo, mas não falaram em outras línguas. Contudo, não existe prova alguma de que eles não tenham recebido esse dom. Na realidade, os historiadores eclesiásticos declararam que os samaritanos falaram realmente em outras línguas. Fica claro que aquele povo falou em outras línguas, pois a Bíblia afirma, vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos eram concedido o Espírito Santo. O que Simão viu? Certamente, não se pode ver o Espírito Santo de maneira literal, porque ele é Espírito. Por esse motivo, houve algum tipo de sinal ou evidência física, mediante a qual Simeão saberia que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. De fato, alguma manifestação divina provocara uma impressão nos sentidos de Simeão, pois ele viu que os samaritanos o receberam. Embora Simeão não tivesse tal experiência, ele pôde contemplar esse milagre. Certa vez um pastor me disse: é possível que Simeão tenha simplesmente visto que os samaritanos estavam cheios de alegria. No entanto, essa explicação não faz sentido, pois os crentes regozijavam quando Filipe lhes pregou o Evangelho a Cristo. Conforme o versículo anterior, os samaritanos já tinham alegria. Deste modo, isto não poderia ser uma evidência que os samaritanos tinham recebido a plenitude do Espírito. O Espírito Santo não é perceptível ao olho físico. Por essa razão, algum indivíduo levou Simeão a crer que esses samaritanos tinham recebido o Espírito quando Pedro e João impuseram as mãos. Realmente, todas as evidências indicam que o sinal que se manifestou era o falar em línguas. E esse dom convenceu Simeão de que os samaritanos tinham recebido essa graça divina. As duas experiências separadas, a conversão de Saulo e o seu batismo no Espírito Santo. O capítulo 9 do livro de Atos relata o batismo de Paulo no Espírito Santo e nos mostra que tal experiência e a salvação são graças distintas. Observe quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, este nascera de novo. Entretanto, Saulo ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. A conversão de Saulo. Sabemos que Saulo nascera de novo na estrada de Damasco. E destacamos isso em 3 passagens bíblicas. Primeiro, em Atos 9, 15 e 16, Jesus chamou Saulo de seu instrumento escolhido, quando ele falou com Ananias em uma visão. Vemos que Saulo era salvo porque, quando Ananias entrou na casa de Saulo, estava hospedado, fez a seguinte saudação: Saulo, irmão. Sem dúvida, Ananias reconheceu que Saulo já era um cristão, um irmão na fé. O último trecho bíblico que selecionamos também demonstra que Saulo já era salvo quando Ananias
lhes impôs as mãos, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Observe que a Bíblia afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Saulo chamou Jesus de Senhor quando foi convertido na estrada de Damasco. Embora Saulo tivesse recebido Jesus como seu Senhor, ele ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Conforme já vimos, Saulo só tomou posse dessa bênção quando Ananias lhe pôs as mãos com esse propósito. Saulo é batizado no Espírito Santo. Em Atos 9:17, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Diante dessa evidência, vemos que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Os gentios da casa de Cornélio, salvação e batismo no Espírito Santo. Em outro trecho da Bíblia, encontramos relatos de pessoas que foram salvas imediatamente e receberam o batismo no Espírito Santo. Podemos citar, por exemplo, o capítulo 10 do livro de Atos, no qual registra a visita de Pedro à casa de Cornélio. Todos os moradores dessa residência eram gentios e não eram salvos até Pedro pregar o Evangelho para aquele grupo. No capítulo 11, Pedro relata aos irmãos em Jerusalém a sua visita à casa de Cornélio. Atos 11, 13 a 15. E ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Segundo o relato de Pedro, esses gentios receberam a salvação e o batismo no Espírito Santo, quase simultaneamente. Realmente, a melhor ocasião para as pessoas receberem o batismo no Espírito Santo é quando ela reconhece Cristo como Salvador. Naquela ocasião, ninguém pôs as mãos nesses gentios e mesmo assim todos receberam o Espírito Santo ao mesmo tempo. De fato, foi o falar em outras línguas que realmente convenceu o grupo de Pedro, os judeus crentes que o acompanhavam, de que esses gentios tinham recebido o Espírito Santo. Os judeus crentes ficaram atônitos até quando o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Atos 10, 45 e 46. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: conforme mencionamos anteriormente, não há conceito algum que justifique que o homem esperar determinada ocasião para receber a plenitude do Espírito Santo. Os discípulos em Éfeso, salvação e batismo no Espírito Santo. Achamos outra passagem bíblica nos trechos que também demonstra que a salvação e o batismo do Espírito Santo são experiências separadas. Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes a mão Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram todos uns 12 homens. Esses discípulos em Éfeso
eram gentios e foram seguidores de João Batista, mas não ficaram sabendo que Jesus viera, de modo que não foram salvos e batizados no nome do Senhor Jesus. De fato, eles tinham sido batizados no nome do Pai, conforme o batismo de João. Devemos compreender que naquela época as notícias não eram divulgadas como atualmente são. Na antiguidade, eram comum as pessoas viver o tempo todo em um lugar e desconhecer os acontecimentos que ocorriam nas proximidades, pois simplesmente as notícias eram transmitidas de boca a boca. Nessa narrativa, as pessoas ouviram a pregação de João Batista, afirmando que alguém viria para salvá-los dos seus pecados. Embora elas tivessem crido na mensagem de João, sendo batizada por ele, essas pessoas nunca ficariam sabendo que o Messias viera. Estavam sem dúvida andando à altura de toda a iluminação que possuíam. No capítulo 19 do livro de Atos, vemos que Paulo foi para Éfeso e informou a esses discípulos que já viera Jesus, prometido, e que o Salvador morrera na cruz do Calvário e ressuscitara. Os apóstolos lhes explicou que aquele que João disseram que viria depois dele já tinha chegado. Por esse motivo, eles vieram a crer no Mestre e ser salvos. A partir daquele contato que Paulo teve com esses discípulos em Éfeso, passou a batizá-los em nome do Senhor Jesus e nasceram de novo. Mesmo depois de ajudá-los a alcançar essa bênção, Paulo não se acomodou, pois queria que eles fossem batizados no Espírito Santo. Dessa maneira, Paulo impôs as mãos sobre esses discípulos e o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Todos eles foram convertidos e receberam o Espírito Santo quando Paulo lhe impôs as mãos. Realmente, não havia justificativa para os discípulos guardarem uma ocasião para receberem o Espírito Santo. Para encerrar este capítulo, destacamos dois pensamentos importantes. O primeiro deles é sobre a salvação e o batismo no Espírito Santo. Certamente, são experiências separadas, embora o Espírito Santo esteja envolvido nas duas manifestações sobrenaturais. O segundo pensamento diz a respeito do ato de esperar, pois todos os textos bíblicos que examinamos não há sugestão alguma de que os membros da igreja primitiva deveriam aguardar determinada circunstância para receber a plenitude do Espírito Santo. É imprescindível descobrir o que a palavra do Senhor diz a respeito do batismo no Espírito Santo. A Bíblia não é a tradição. A Bíblia e não a tradição, nem a opinião do homem deve ser exemplo em tudo quanto fazemos. Os crentes podem receber essa experiência maravilhosa da plenitude do Espírito, exatamente como as Escrituras ensinam.